Graça e paz, igreja. É motivo de muita alegria eu estar aqui para testemunhar de um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do que Deus fez na minha vida. Mediante tantas bênçãos derramadas, eu vou contar essa em especial, né? Que foi sobre a minha conversão. Amém? Que vocês escutem com o coração aberto e que possa levar também a palavra de edificação, a palavra de cura, a palavra de vida, assim como tudo isso que eu recebi, né, que possa levar para outras pessoas e que vocês também recebam, amém? Bom, eu fui criada num lar católico. Eu não era católica praticante, mas eu tinha um tio padre, né, o irmão da minha mãe, ele era padre. Então, existia assim algumas normas, algumas regras dentro de casa que pertencia a essa religião, certo? Mas assim, eu nunca fui muito de me apegar à imagem, a essas coisas. Eu já sentia algo com a palavra. Então, eu comprei uma Bíblia pequenininha, e ficava lá no meu travesseiro. Todo dia, quase toda noite, eu lia um salmo. Amém? E mesmo dentro daquela família católica. Não estou discriminando nenhuma religião, estou dizendo assim, como é, a minha progressão, né? Como foi que eu vim ser evangélica, né? Que eu vim, que hoje eu estou aqui nesse lugar tão abençoado por conta da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, né? Amém? E eu casei, né? Vim morar aqui em Recife e eu engravidei e tive uma depressão pós-parto. E que depressão foi essa? Que a depressão me levava a fazer coisas estranhas, coisas que eu não jamais eu pensei em fazer, né. E essa depressão, certa noite, eu levantei muito atordoada, só vivia triste, chorando, muito aperreada, não tinha gosto para viver. E certa noite, eu fui na cozinha, o meu esposo, nesse tempo eu ainda estava casada, e que hoje eu sou divorciada. E ele estava dormindo e eu fui lá na cozinha, peguei um monte de remédio. Ele trabalhava em farmácia e sempre trazia amostra grátis para casa, e eu peguei um monte de comprimidos diversificados e coloquei no copo. Quando eu ia colocando a água para eu tomar aqueles medicamentos que me fazem mal, né? E daí eu senti uma voz dentro de mim muito forte dizendo: "Não, filha, não faz isso". Já era a voz do Espírito Santo. Porque Deus já tinha naquele momento, já tinha um plano na minha vida, um propósito na minha vida. E Ele não ia deixar eu morrer. Que Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é fiel, magnífico. E eu tenho certeza que Ele está aqui nesse momento. E que Ele está se alegrando, porque eu estou falando pela primeira vez dessa obra magnífica que Ele fez na minha vida, que foi me converter ao Evangelho dele. Amém. E ali eu cheguei, eu não tomei, joguei dentro da pia, né, joguei ali aquela água com os comprimidos e tentei dormir. O menino estava novinho, eu já tinha tido meu filho novinho no berço. Eu ia, olhava para o filho e dizia: "Meu Deus, como é que eu ia fazer uma coisa dessa? Quem ia tomar conta do meu filho", né. Ficava com aquela tristeza dentro de mim, me ajoelhava, pedia perdão a Deus, e eu não era evangélica, não era. Mas Deus já tinha um propósito, como eu falei, né. E certa vez eu tive outro surto, como se diz. E eu cheguei, rasguei minha roupa todinha, era noite, meu esposo estava dormindo, meu filho também. Eu rasguei minhas roupas toda por completo e saí, peguei a chave para abrir a porta e para sair correndo, louca no meio da rua. De tanta dor de cabeça, de tanta depressão, de tanta vontade mesmo de não viver mesmo, de fazer coisas absurdas, né. E ali, quando eu estava abrindo a porta, Deus foi, tocou o coração do pai do meu filho, e ele chegou, me pegou assim, ó, pela cintura por trás e me levou como uma criança, nos braços lá para cá. E ele jogou assim em cima da cama, como se tivesse com raiva. Eu acho que ele já estava cansado de aturar tanta loucura da minha parte. Tudo isso porque eu não tinha Jesus Cristo vivo dentro de mim, né. E ali ele me jogou ali, e a partir desse momento, nunca mais eu fui tentar fazer nada, porque eu tinha até medo de ele fazer alguma coisa também comigo.
Mas assim, eu fiquei com a depressão, e eu vou resumir já. E tinha uma moça, eu morava no bloco 91 lá no Curado. Tinha uma moça que ela era da igreja Renascer em Cristo, e ela morava no térreo, era diaconisa Cris, e o esposo dele, o diácono, esqueci agora o nome. E ela me chamava direto para fazer uma visita na igreja, e eu dizia que não, que eu era católica, que eu não ia, né? A gente fala logo assim. Aí era véspera de Natal, ia ter cantata de Natal. Aí eu cheguei na casa dela chorando, aí o diácono, Ronaldo, o esposo dele, disse: Vem cá, a gente vai orar pela senhora. Se ajoelha aí. Eu me ajoelhei lá no sofá e eles, os dois orando, 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 derramando o poder de Deus mesmo. Eu senti a presença de Deus. Aí eu disse, quando eu levantei, eu disse: Hoje eu vou para a igreja com vocês. Minha cantata de Natal, ela já tinha me chamado antes, né? E eu, então, me aprontei todinha, já estava um pouco feliz. E fui. E no carro, eu vou até dizer só um trechinho que eu falei para a Diva um dia desse. Eu nunca, não escutava louvor evangélico, não via palavra, não lia Bíblia, nada, né? Lia assim um pouquinho quando estava lá no interior, talvez com medo também das situações, né? E no carro, quando nós entramos, eu com meu filho, os dois filhinhos dela atrás, que eram crianças também, e os dois na frente, e eles o tempo todinho cantando esse louvor, que foi o louvor que eu creio que Jesus mandou, que foi que me edificou. A partir daquele momento ali, eu já estava aceitando Jesus, eu acredito. O louvor dizia assim, rapidinho, dizia assim: Quando penso que sou fraco, tua voz me fortalece. Quando a dor é bem mais forte do que eu, sinto teu imenso amor invadindo a minha alma, como um bálsamo suave a me curar. Glória a Deus. Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, você vem e me adestra, faz o impossível, fazes mudos falar, cegos podem ver, teu poder não tem limites. Creio em ti, Jeová Rafa. No teu nome há poder e estás presente aqui. Vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafa. Creio em ti. Aleluia. Glória a Deus por esse louvor. Esse louvor nunca saiu da minha mente. E chegando na porta da igreja, eu chorei tanto no carro. Eu já estava derramando as últimas lágrimas ali para chegar na igreja. E quando eu chego no carro, quando eu chego na igreja, aquela receptividade maravilhosa que a igreja Renascer tem, feito aqui também, né? E dali eu sentei, só fazia chorar. Tinha vindo um bispo de São Paulo, o bispo Marcelo Albuquerque. Era ele que ia pregar nessa noite, e a igreja cheia. E ali eu chorei o tempo todo. Eu derramei as últimas lágrimas, os últimos pecados, as últimas tribulações, tudo de mal que tinha em mim saiu naquelas lágrimas. E ali na hora do convite, é sempre bom fazer o convite. Porque eu dizia, será que não vão perguntar se eu quero ser crente? E daí ele perguntou: Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? Menina, eu fiquei em pé. Eu chorava, eu gritava, eu dizia: Eu quero esse Deus, eu quero, vem Jesus, vem. Aí todo mundo batendo palma, uma coisa mais linda. Muitos se converteram. E pronto, e foi a minha conversão. A partir desse momento, eu me senti santa, abençoada, separada. Nenhuma palavra de maldição na minha vida tem poder. Nada que eu recebi, que eu recebi não, que jogaram na minha vida no tempo que eu não era evangélica, que eu não conhecia Jesus, que eu não tinha feito a determinação por Jesus na minha vida. Cai por terra, já caiu por terra a partir do momento que eu me entreguei a Jesus. Aí teve o batismo e foi tudo maravilhoso. Eu falei com todos os meus inimigos, falei com todos, não tem nenhum inimigo mais, perdoei todo mundo, sou uma pessoa liberta. E cheguei em casa e disse assim: Olha, Frank, que o meu esposo, né, chamava Frank, olha, eu agora sou santa, eu sou uma mulher santa. Aí ele disse: Pronto, endoidou de vez.
Eu tinha depressão, né? Aí eu disse: "Eu sou santa, curada por Jesus, sou curada agora, não tenho depressão mais", e não tive mais. Não tive mais, estou curada e eu digo: "Jeová Rafa, o médico dos médicos, o médico que cura, ele está aqui presente, mulheres de Deus. Se vocês têm alguma doença, alguma enfermidade, seja lá em que área for da vida de vocês, eu, pelo Espírito Santo, pela cura que Jesus me deu, eu profetizo a bênção, a cura, a libertação, que sejam todas livres, curadas pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém?" Eu peço que vocês deem uma salva de palmas para Jesus. Foi, né? Faltou dizer, mas faltou dizer que ele começou a compor hinos maravilhosos. Né? E esse outro que a gente cantou é a autoria, né? Ah, pronto, e a partir disso, a partir desse momento, né, eu ficava em casa só louvando, né? Eu jejuava, eu pedia dons espirituais ao Senhor. Eu, nas madrugadas eu me ajoelhava com a Bíblia aberta e ia ler sobre as cartas de Paulo, né, que se fala sobre os dons, e eu ali tão feliz, realizada, eu sou uma mulher muito feliz, né? E eu pedi tanta coisa a Deus que eu não sabia que ele ia me dar o dom de compor, né? E para honra e glória do nome dele, a partir desses momentos que eu estava ali em oração, ajoelhada, pedindo dons a ele, ele me dava composições, já me dava composição com a letra, com a música, com tudo. Hoje tem uma pessoa que nos ajuda, que está ali, né? A minha querida Roberta, juntamente com o Arthur, que está fazendo as músicas, né? Colocando a melodia, né? Tudinho, mas assim, quando Deus me deu, ele já deu com as melodias também, mas assim, eles estão pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, estirando a mão, nos ajudando, porque tudo é para o reino de Deus, amém? E vão vir muitas por aí. Obrigada. Amém. Cada uma com sua história